Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre aluguéis, locações. Isso mesmo. Eu tenho percebido também que é uma dúvida frequente das pessoas que aqui passam e principalmente das pessoas ao meu redor. Então, o objetivo do vídeo hoje é compartilhar a minha experiência dos últimos 30 meses morando de aluguel, o que aconteceu nesse período, se foi bom, se foi ruim, e também compartilhar algumas experiências de pessoas próximas que é interessante para que a gente observe também, porque isso pode acontecer com a gente, como que a gente vai lidar com essa situação. E que, principalmente, na escolha entre alugar, entre continuar com os pais, entre financiar uma casa própria ou até mesmo um consórcio, como que eu faço essa avaliação? O que eu coloco ali de prioridade nessa escolha? Então, o objetivo talvez até fique um pouco longo o vídeo, mas para que a gente faça esse debate um pouco mais desse assunto. Combinado? Se você é a primeira vez que está aqui no canal, se inscreva, curte, deixe seu comentário aqui sobre esse assunto ou outro assunto para que a gente possa compartilhar com mais pessoas, informar, formar e que assim as pessoas tenham acesso a mais conhecimento, mais informação. Combinado? Então vamos lá. Agora em março eu completei exatos 30 meses que estou morando de aluguel. Geralmente esse é o prazo habitual de um contrato de locação. Então, esses 30 meses foi interessante no sentido que me abriu a visão para algumas coisas que até então eu não fazia, ou talvez nem pensasse em fazer. Até 30 meses atrás, eu morava em casa própria, no caso, a casa da minha mãe, que ela construiu ao longo de 23 anos. Então, ela começou lá do alicerce e foi construindo ao longo desse período, eu diria, durante 20 anos, tijolo por tijolo, costurando, tá vendo aquela mocinha ali, ó? Usando o seu conhecimento da costura, usando esse seu dom, né, para cuidar de mim, para construir a sua casa, que era o seu sonho. E aí, os últimos 3 anos, eu digo que é que a gente pôde usufruir dessa casa e dizer assim, está completa. Já foi feito tudo que Dona Maria sonhou. Então, ao longo desse tempo, eu morei num bairro próximo a São Mateus, eu até já falei aqui, em São Paulo, então, foi lá que minha mãe conseguiu sair do aluguel. Então, ela morava de aluguel numa outra região, conseguiu comprar o terreno daquele local. Então, era o que ela conseguia comprar naquele momento, era a localidade que cabia no bolso. E aí, ao longo desse período, ela foi construindo, até porque ela não tinha dinheiro suficiente para fazer a construção assim. Então, ao invés, isso é importante a gente observar, nem todos os casos, nem todos os exemplos vão servir igual para todo mundo. Cada caso é uma situação, cada história, cada pessoa, cada família tem a sua experiência. Então, a gente também tem que valorizar isso e observar. Então, até eu falo que na educação financeira não existe certo ou errado. Existem escolhas conscientes que a gente faz sabendo quais são esses resultados que eu espero e tendo consciência também que se esse resultado não for alcançado, eu já tenho ali os caminhos para trilhar. Isso é o que importa. Então, naquela época, ela trocou um aluguel, então o valor que ela tinha que desembolsar todos os meses, pela tranquilidade de morar numa casa pequenininha, com telha, que quando chovia caía água dentro de casa, mas que ela não precisava ter aquela obrigação de desembolsar todos os meses. E ao invés disso, esse valor que ela iria desembolsar, ela começou a reter para comprar os materiais, para pagar o pedreiro, e assim foi fazendo aos poucos. Então, o que eu gosto até de trazer esse exemplo para mostrar que, independente de quanto você ganha, independente da sua situação, é possível a gente mudar a nossa realidade. Então, eu vivi lá
esse tempo todo, então eu vi o bairro crescer, era só de barro, não tinha estrutura nenhuma, e ele foi desenvolvendo com o tempo. Dito isso, ao longo dos últimos, são 30 meses, 13 anos, eu resolvi buscar emprego, eu resolvi trabalhar, então eu sempre gostei de aprender. Então eu sempre fui inquieta de buscar por aprender algo e principalmente aquilo que minha mãe talvez não pudesse me dar naquele momento, porque precisava de recursos. Então sempre fui em busca de cursos gratuitos que eram possíveis. Então lá perto tinha um telecentro, não sei se na região de vocês existia, mas que você tinha acesso à internet, a computador de forma gratuita por 1 hora. Então, eu fazia meu currículo, buscava cursos, me atualizava, busquei muitos cursos gratuitos de informática, busquei aprender o que era possível, artesanato, bordado, fazia cursos de inglês. Então, sempre busquei, mesmo não tendo recursos financeiros. Consegui ser jovem aprendiz, consegui um primeiro emprego, e aqueles recursos eu sempre canalizei para desenvolver o meu aprendizado, pagando cursos que eu via que era importante, que eu acreditava naquele momento ser importante. E por que eu estou falando tudo isso? Para que a gente olhe aonde que entra essas questões da locação. Quando eu comecei a trabalhar, depois desse meu primeiro trabalho, que eu consegui entrar na faculdade, eu sempre trabalhei totalmente oposto da onde eu morava. Eu sempre consegui locais de trabalho distante. E sempre observei que as pessoas próximo até também moravam longe e o buscavam pela locação. Isso mesmo. Só que na época, o que eu ganhava, se eu fosse concentrar em locação, não ia dar certo. Então, eu preferi continuar morando com os meus pais, no caso a minha mãe, meu padrasto, e concentrar aquele recurso que eu gastaria com uma locação, só que ia trocar uma qualidade de vida mais perto, mais cômodo, que o meu recurso não seria suficiente para isso, por atravessar a cidade diariamente, acordando cedo, chegando tarde, mas era o que era possível. Então, aqui entra mais uma observação. Às vezes, a locação, ela vai ser sim uma opção, mas vai depender de qual que é o momento da sua vida, qual que é o seu ganho, qual é a sua realização. Então, a gente não pode acreditar que o que funciona para um é líquido e certo que vai resolver para mim. Então, naquele caso, eu troquei uma qualidade de vida, uma locação, por continuar com recurso não pagando por morar com a minha mãe e, consequentemente, investindo no meu conhecimento, investindo na minha formação, para que mais à frente eu pudesse mudar a minha realidade. Então, se você está no momento que talvez pagar um aluguel não seja ideal, não se preocupe, mas use esse tempo, use esse recurso financeiro que você iria guardar ou que você iria gastar com aluguel para fazer uma poupança, para reter, para se aprofundar em conhecimentos para que você ganhe mais e com isso você tenha condições de fazer esse trampolim. Então, ao longo de 13 anos, eu fiz esse ida e volta e atravessar a cidade de São Paulo. Demorava, às vezes, 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Aproveitava esse tempo para ler, para estudar, tirar uma soneca. Então, os transportes públicos eram a extensão da minha cama. E isso é importante da gente frisar que existe tempo para tudo. E às vezes a gente quer um pouco apressado. E é legal a gente observar isso. E nesse processo, eu também sempre busquei ver para comprar uma casa, um apartamento, algo mais fácil acesso. Só que sempre que eu ia fazer as simulações, eu via que assumir aquela dívida naquele momento não seria interessante. Eu via que eu poderia guardar. Então, eu sempre fiz esse comparativo. Ao invés de eu pagar aquela prestação, e se eu guardar aquele dinheiro? Quanto tempo que eu consigo comprar aquele mesmo apartamento, aquela mesma casa? E até eu lembro uma vez que eu fiz uma simulação, só que até ficou interessante. Só que no momento
por conta da minha renda, eu teria que dar 50% do valor do imóvel e financiar o restante. Porém, eu não tinha esses 50%. Ainda bem que eu não tinha, porque eu vejo que hoje, se eu tivesse comprado naquela época, ainda estaria com essa dívida e talvez não no lugar que me faria mais realizada e com qualidade de vida. Então, quando a gente vai escolher uma casa, quando a gente vai financiar algo, eu preciso observar a localidade, o que eu posso fazer ali, não só naquele ano, mas os próximos 5 anos. Eu me vejo naquela região, eu me vejo morando ali, o que tem de facilidade, ou eu talvez possa ir para outros locais. Então, isso também é de se observar. Passado esse tempo, não comprei casa, continuei morando com a minha mãe, só que em 2016 chegou um ponto, falei, não, cansei, preciso morar mais fácil acesso. E aí, nesse processo, eu comecei a procurar a opção de morar de aluguel, nesse caso sozinha, e observei um valor que eu poderia pagar por essa locação. Então, aqui mais um ponto para a gente observar. O quanto que eu posso pagar por uma locação. E esse valor tem que ser um valor inferior, no sentido que você possa continuar poupando. Então, uma coisa que é importante, geralmente, quando a gente começa a procurar imóveis, a gente fala, nossa, eu não vou achar nesse valor que eu quero. Mas quando eu coloco esse valor, eu destaco ele, pode ter certeza, você vai achar. Se você deixa sem fixo um valor desenhado, ó, meu limite é isso. Você sempre vai achar maior e vai achar coisa e fala não. Então você tem que fazer esse filtro. Então quando a gente canaliza ali o que eu quero, fica muito mais fácil. Tudo bem? Então, esse vídeo aqui, na verdade, podemos chamar até de uma aula aí, que ele já está um pouquinho longo, mas eu vou continuar mesmo assim, e aí quem quiser, depois eu vou cortar ele em partes para quem tenha pouco tempo para ver alguns pontos específicos. Mas me acompanhe e continue, que eu acredito que vai ser muito interessante para que você tome essa decisão de alugar, de financiar, de comprar uma casa própria, que é uma decisão que não é assim. E muitas vezes a gente quer tomar as decisões de forma imediata, sem avaliar os prós e os contras. Então, até eu mudar de aluguel, eu fiz vários cenários, várias avaliações. Tudo bem? Então, continuando. Em 2016, eu resolvi que eu queria. Então, eu já coloquei como meta achar uma casa dentro do valor que eu tinha estipulado. Então, fiz meus cálculos, fiz as minhas análises e o quanto que era o máximo que eu poderia pagar de aluguel para ter essa qualidade de vida, de não ficar mais atravessando a cidade. Então, eu já estava cansada desse processo e eu sei o quanto isso também atrapalha no sentido de desenvolvimento de cada ser. Então, eu reconheço que às vezes essas viagens longas faz com que a gente também perca algumas oportunidades de aproveitar melhor o nosso tempo. Então, caso você tenha essa vivência hoje, aproveite ela e já planeje para que ela tenha um prazo curto, tá bom? Eu vivi isso praticamente aí por 13 anos, mas foi importante também para que eu pudesse valorizar as outras coisas que eu fui conquistando ao longo do tempo. 2016 tomei essa decisão, fiz as minhas avaliações e o objetivo era para trabalhar, morar fácil acesso, final de semana voltava para casa, na semana se minha mãe quisesse ir algum dia para dormir, para ficar um tempo também, não teria problema algum. Comecinho de 16, se eu não me engano, teve uma enchente na onde eu morava. E aí esse processo da enchente fez com que despertasse na minha mãe a intenção de vender a casa. Então, foi algo até estranho. Primeiro, quando eu falei que queria morar de aluguel, num primeiro momento ela até apoiou, pensei que não, porque quando eu fui pro Canadá, ela ficou meio assim de eu ir para longe. Então, acho que essa experiência depois já ajudou ela
processar isso, essa distância, né, esse cortar o cordão umbilical, e posteriormente, com isso, ela, ok, com essa enchente, despertou nela isso de querer vender a casa. E aí foi interessante, até fiz uma postagem no Instagram falando disso. Quando ela quis, ela falou, não, vou pôr uma placa. E sabe quando você fala assim, você tem certeza? Eu acho que vai vender. Ela falou, não, vou pôr, geralmente demora 2, 3, 4 anos para que se venda essa casa. Então, eu falei, tá bom, coloque. Demorou para achar uma imobiliária que quisesse colocar a placa, até pelo fato de ter sido, durante esses 23 anos, nunca ter entrado nada, e nesse último ano ter entrado um pouco de água e estragou algumas coisas que eu tinha, mas eu acho que nada é em vão. E nesse processo, passado um mês que colocou a placa, apareceu o comprador. E eu já tinha arrumado um lugar para morar? Não. Então foi um processo de avaliar vender ou não vender, valor, compensa, não compensa. E aí, nesse processo, optamos sim por vender, mesmo um pouco abaixo do valor que a casa teria, porque o objetivo era novos horizontes, novas possibilidades. E se estava acontecendo aquilo, era sinais. Então, vendemos a casa, ainda não tinha um lugar para morar. E nesse processo, eu coloquei, então, um novo valor de aluguel, já que agora não era mais eu sozinha, então era eu e Dona Maria. E comecei a minha saga. A gente pediu 3 meses para essa compradora, para esse comprador, para que a gente pudesse sair da casa. E dito feito, comecei a procurar, definir valor, definir a região que eu queria alocar e também definir se eu ia comprar ou não um imóvel. Então, aqui, ó, por que casa própria? Eu defini que naquele momento, se eu fosse comprar um imóvel, mesmo que financiado, o valor que a gente tinha vendido aquela casa não seria suficiente para comprar uma casa nova na região que eu gostaria, na qualidade de vida que eu gostaria, e o valor da prestação, então eu fiz simulações, iria ser muito maior do que o valor da locação que eu estava procurando. Então aqui vai mais uma orientação. Quando você for decidir locar ou financiar, coloca esse peso. Qual que é o valor do aluguel? Qual que é o valor da prestação? Se a prestação for maior que o valor da locação, fica com a locação. Se você dar todo o seu recurso, então no caso a gente iria dar todo o valor da casa para esse imóvel, e eu teria ainda o compromisso mensal de uma dívida, de um financiamento. Então, até onde canalizar a reserva e deixar de continuar poupando e um valor maior desse financiamento. Então, é importante que a gente faça esse ponderamento. Não só pensar na locação, mas olhar, se eu der essa entrada, continuar com o recurso, porque eu vou precisar do recurso para fazer algumas reformas para poder entrar nesse imóvel. Então, é importante a gente observar isso. E quanto que eu vou pagar de prestação? E eu vou poder continuar a ter o poder de poupar? Então, isso que você tem que avaliar e foi o que eu fiz. Nesse processo todo, cheguei na conclusão que continuava com a locação. Defini meu valor, defini minha região e procurei. Não achava, procurei, não achava. E a minha mãe já estava nervosa, falando: você me enganou, eu vendi a casa e a gente não está achando uma casa, um apartamento nesse valor que você estipulou. Tá tudo caro. Então a gente continuou procurando e cerca de 2 semanas antes de eu ter que entregar a chave, a gente achou o apartamento do jeito que a gente queria, até mais eu do que minha mãe, fácil acesso dentro do valor que eu procurava, perfeito. E aí, o que é legal, a gente assinou o contrato, nos mudamos, saímos de lá, agradecemos, né, o tempo que a gente viveu lá. E nesses 30 meses,
o que foi interessante é que, abriu a minha mente para a questão da locação e abriu a mente da minha mãe também, porque como ela já tinha tido a experiência da locação, mas pelo ponto de vista da necessidade, ou seja, ela tinha que trabalhar para pagar a locação e para ela, naquele momento, era um desperdício de dinheiro, porque ela não estava construindo nada. Então, isso é algo que a maioria das pessoas, principalmente das gerações mais antigas, tem como conceito, porque precisava ter algo fixo, mesmo que isso fosse distante, para não ter esse desembolso, no sentido que, se eu perder o emprego, eu tenho que continuar pagando aluguel, mas se eu perder o emprego, eu tenho a minha casa, por pior que ela seja, eu não tenho nada para dever para ninguém, perfeito? Então é importante de observar. Só que nessa segunda fase dela morar de aluguel, num primeiro momento ela sentiu, estou, barulho, vamos, estou sem teto. Então, isso também me preocupou. Só que com o tempo ela foi vendo as facilidades, o fácil acesso, ela foi se soltando. Antes ela dependia muito mais de mim, agora ela depende praticamente dela mesmo. Então, isso foi um processo. E hoje, e aí o que a gente faz? A gente pegou o dinheiro dessa casa, então, como ela estava lá, paradinha, em tijolos, a gente converteu num investimento. E todos os meses eu apresento para ela, olha, se você tivesse com dinheiro lá, com a casa lá parada, alugada, iria estar pagando X valor de aluguel. Ele aplicado está rendendo mais do que o que estava lá alugando. E aí, sempre a gente foi observando isso. E até chegar o momento que ela vai falar assim: não, agora eu quero comprar uma casa, eu não quero mais morar de aluguel. Ela tem o dinheiro lá da casa dela. Então, esse recurso é dela. E além disso, ela também foi aprendendo isso. E o que aconteceu nesses 30 meses? Eu ganhei em tempo, ganhei em qualidade de vida, ganhei em poder fazer novas escolhas, de aproveitar melhor o meu tempo, fazer mais atividades, conversar mais vezes aqui com vocês. E isso tudo ajudou muito. E principalmente esse novo momento de você poder escolher, ter essa tranquilidade. E aí o que é legal a gente ponderar, que eu mesmo pagando o aluguel, eu continuei poupando para os meus outros objetivos. Ao longo desses 30 meses eu fiz algumas viagens, eu continuei estudando, me aprofundando, guardando para minha independência financeira. E minha mãe também, ela pôde viajar, ela pôde realizar algumas coisas e até se aprofundar na profissão que ela tinha se aposentado e agora ela está dando um up por essa possibilidade, essa tranquilidade de não trabalhar mais por obrigação. Então, para que a gente possa concluir tudo isso que a gente está falando aqui, entre alugar e financiar, a gente já conversou aqui. Observe o quanto que você vai pagar desse financiamento, o quanto que você paga de aluguel e o quanto que você vai continuar ou não poupando para os seus outros objetivos. Ou seja, comprar um apartamento ou uma casa não pode ser também o seu único sonho. Você não pode deixar de continuar realizando outros sonhos. E isso eu tenho visto muitas pessoas vivenciarem. Compram o apartamento, canalizam todos os recursos lá e vive somente em função do apartamento. E aí aquele que era um sonho pode se tornar um pesadelo, perfeito? Então é importante que a gente tenha, assim, reservas além daquilo que a gente está pagando. Até porque a nossa vida não é linear. A gente tem que ter uma estrutura para qualquer mexida, a gente esteja preparado. Aluguel versus morar com os pais. Então, muitas vezes, a gente quer ter essa independência de morar sozinho, de construir nossos próprios caminhos, mas, às vezes, a gente precisa ponderar até onde essas escolhas vai nos ajudar
ou nos atrasar em alguns outros objetivos, que pode ser que continuar com os pais vai nos ajudar a dar esse gás. O que é importante é que enquanto eu estiver com os meus pais, eu poupe, eu guarde aquele valor que seria o meu aluguel. Então, é importante que você também faça essa ponderação. E aí, avalie. Não, já estou preparado, vou encarar, vou fazer, vou pagar um aluguel, vou dividir com os amigos e seguir viagem. Perfeito? Aluguel versus comprar uma casa. Então, vou trazer uma experiência de uma pessoa próxima que está relacionada a essa parte aqui, ó, devolução do imóvel e vender o imóvel com dívida. Então, eu posso sim comprar um imóvel, a prestação caber no meu bolso, compensar às vezes mais do que uma locação, mas não ter reservas. Então, teve uma pessoa que eu acompanhei recentemente, até fiz um vídeo falando de um processo que ela fez que pediu pausa do financiamento por 6 meses, que ela conseguiu, se eu não me engano. Então, até tem um vídeo aqui que você pode utilizar isso como mecanismo. E nesse processo, ela viu que precisava sair daquela dívida, ir para uma locação e vender essa casa. Então, porque a renda diminuiu e ela precisava fazer esse remanejamento. Então, ela conseguiu usar esse tempo da pausa para dar esse respiro, fazer essa reserva, procurar uma nova localização para morar e vendeu a casa mesmo com a dívida. Então, ela repassou essa dívida e fez esse combinado, pegou o valor, né, que ela poderia receber dessa diferença e a pessoa continuou com a dívida. Então, ela vai ter um recurso que ela vai guardar, poupar, vai conseguir pagar esse aluguel e futuramente, novamente, sonhar com a casa própria. Então, é importante a gente ter esse mecanismo de escolha. Então, não necessariamente, às vezes, eu estar com uma dívida de um apartamento é o fim do mundo. Eu posso, sim, repactuar a dívida se eu não estiver conseguindo pagar. Eu posso vender aquela dívida, então posso repassar e ficar com a diferença. Então, é importante a gente observar e ver o aluguel como uma opção, uma saída dessa situação, perfeito? E aí, um outro ponto que eu quero trazer dentro disso. Então, muitas vezes a gente, só olhando no quesito financeiro, pode ser que a gente chegue sim na conclusão de que morar de aluguel é a melhor saída. Perfeito. Só que a nossa vida não é só financeira, né? Financeira é só o reflexo dela. Então, um ponto que é importante observar, que é quanto à sua zona de, não de conforto, a sua zona de cuidado, de atenção, o observar as pessoas que estão à sua volta, então, se você tem filhos pequenos, maiores ou não, o que você quer ter ali de tranquilidade para não ter tantas rupturas? Então, muitas vezes, que aí é uma desvantagem ao morar de aluguel, perfeito? Quando eu moro de aluguel, eu tenho que observar que em alguns momentos o dono da casa pode me pedir a casa. E eu tenho que estar preparado para sair daquela região, daquela casa, procurar uma nova, mudar, fazer esse transporte, essa mudança. E querendo ou não, mudar não é muito legal, mexe bastante, principalmente quando eu tenho filhos. Então, uma pessoa próxima falou: eu quero ter a experiência, vou morar de aluguel, pego o dinheiro do apartamento que eu vendi, deixo guardado, rendendo, e vou viver tranquilo com o aluguel, custo menor, mais fácil. E aí ele estava nesse processo com uma filha pequena, recém-nascida, e o dono da casa, passados cerca de 3 meses, pediu a casa de volta. Então, a sua estrutura de se locar ali, de se estabelecer, muda drasticamente. Então, para ele, foi uma experiência ruim a opção do aluguel, porque tirou essa estabilidade de falar, estou no lugar, posso ficar um tempo. E aí vem uma informação importante. Caso vocês estejam no lugar que te peçam a moradia de volta, você tem direito de ficar pelo menos 12 meses nesse imóvel.
Então, dá uma lida, assim, na lei do inquilinato, para que você também não faça essa mudança assim. Então, é importante observar que existe tanto da sua parte um aviso prévio para sair, quanto da parte do dono esse aviso prévio também. E a gente pensar que existe esse fator, sim, na hora da locação, do dono pedir para voltar. Então, no caso dele, era o imóvel de uma pessoa que estava fora do país e ela regressou. E nesse regresso, ao invés dela gastar com aluguel, ela queria voltar para o próprio imóvel. Perfeito? Então é importante a gente observar isso também dentro dessa nossa escolha de morar de aluguel. Se eu estou preparado para isso de eu ter que me mudar, se eu quero ficar naquela região ou não, combinado? E o que é bom do aluguel também é que eu posso ter essa mobilidade. Às vezes eu mudo de emprego, às vezes eu quero morar em outra cidade, então não estou presa com imóvel, combinado? Então isso é muito importante a gente observar. Então isso aqui a gente falou, isso aqui também, caso eu não consiga pagar a prestação. Então se eu estou de aluguel, eu posso ir para uma outra localização com aluguel menor. Se eu não consigo pagar a prestação de financiamento, é um pouquinho mais trabalhoso, mas dependendo, eu posso conseguir uma pausa temporária, mas não necessariamente dependendo do momento que eu estou, eu consigo. Então, tem essas escolhas, tá bom? E o que a gente já falou aqui, além de morar de aluguel, ou além de financiar ou comprar a casa própria, eu tenho que saber quais são meus outros sonhos, quais são meus projetos, o que que eu quero com aquilo. Então, o que que eu quero? Por que que eu quero morar de aluguel? Por que que eu quero comprar uma casa própria? Qual que é o valor desse financiamento? O quanto que eu vou poder continuar poupando? Onde que é essa minha localização? Então, isso é importante a gente observar. Então, hoje, para mim, está sendo muito positivo a experiência de morar de aluguel. É positivo no quesito de tempo, no quesito de custo. E o que é legal também comentar aqui, esse apartamento que eu estou, e talvez vocês não saibam, é um apartamento que é o que eu falo que é o apartamento do próprio condomínio. Então, vocês podem localizar, às vezes, prédios têm essa opção. E aí, o valor que você paga de aluguel, na verdade, é um valor que vai para o condomínio. E com isso, eu só tenho um valor fixo do aluguel. Eu não pago condomínio. E nesse processo também, para complementar aqui a minha experiência, eu saí de uma casa e vim para um apartamento. Então, também, às vezes, já comprar um apartamento, já comprar uma casa, é legal a gente experimentar como que a gente vai se sentir, como que é bom ou não aquela região, antes de sair comprando. Perfeito? O que acharam desse bate-papo? Profundo, longo, ajudou para que vocês possam avaliar entre morar de aluguel, continuar com seus pais, comprar um imóvel, o que fazer, como fazer. E aí a gente vai sim, eu vou fazer outros vídeos mais pontuais, mais específicos, para que a gente possa ir debatendo e que isso possa servir de caminho aí de norte para que vocês possam trilhar e decidir essa escolha, que é muito pessoal. Lembre-se, não existe certo ou errado. O que serve para mim não necessariamente serve para você, mas é um parâmetro que a gente pode sim utilizar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, deixe suas sugestões e até o próximo vídeo. Deixa eu parar aqui. Parando. Tchau, tchau.